Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Amém. Bom dia. Tudo bem? Vocês estão de pé sem lugar aí atrás, tudo bem? Vai morrer gente hoje aqui. Estamos felizes com isso. Glória a Deus. Não pode dormir no ponto aqui, né? Queria falar com vocês algumas coisas antes desse batismo que vai acontecer daqui a 25 minutos. O batismo é um símbolo. E a palavra símbolo é grega, símbolos, é igualzinho grego e em português. Mas o significado é bem diferente. Para nós, símbolo é alguma coisa que lembra a outra. Um símbolo. Uma comparação, uma evocação. Mas para o grego, o símbolo é uma realidade. O melhor exemplo que eu tenho para isso é uma nota de dinheiro. Trouxe uma aqui. Deixa eu ver qual que eu trouxe. Tem símbolos de 5, símbolo de 50. Dá para ver que uma é maior que a outra, né? Uma tem uma onça, outra tem uma garça. Não sei se você lembra que tem uma garça na de 5. Mas a maioria lembra que tem uma onça na de 50. O que é isso aqui? É um pedaço de papel pintado. Eu vou dar para você uma de 100. Que eu mesmo fiz. É maior. Tem a minha assinatura. Um dia eu tive a oportunidade de ir num jantar com amigos e com autoridades, mas eles estavam na pessoa física ali. No final do jantar, estava lá o presidente do Banco Central. E na hora de pagar a conta, um cara fez a brincadeira com o garçom, porque assinava o cartão de crédito, naquela época não era senha só, vinha aquele papelzinho e você assinava. Aí ele falou, quer conferir a assinatura? Tirou uma nota de 50, falou, confere. Porque ele assina. Ministro da Fazenda, do Banco Central, assinam a nota. O que essa assinatura significa? Para trás aqui você pode olhar, 2 assinaturas em cada notinha. Essa assinatura é o que faz um pedaço de papel virar símbolo. O símbolo é uma verdadeira figura. Tem valor. Tanto é que se eu der o meu papel pintado com 100 para ela, ela vai preferir a de 5. Com garça e tudo. O meu é sem garça. A de 5 é com garça. Por quê? Porque é um símbolo que funciona. Quando você vai numa banca, num supermercado, em qualquer lugar, e entrega a nota, a pessoa olha, ela sabe quanto vale. E ela sabe qual que é melhor. Tem um valor intrínseco. O contra a assinatura, porque o pedaço de papel não vale. Símbolos nacionais, bandeira, o brasão, são símbolos que nós aqui podemos não dar muita bola, mas representam a nação.
No dia em que você entrar numa embaixada e tiver lá aquela bandeira verde e amarela, você vai saber que aquele símbolo funciona. Significa, aqui não valem as regras que valem da porta para fora. Porque aqui é outro lugar, aqui é outro país. E essa bandeira diz, estamos debaixo de outra autoridade. É um símbolo. Uma figura. A maioria das pessoas vive no mundo dos símbolos que não significam nada. Mas a Bíblia fala que esse batismo é um símbolo verdadeiro. Isso me lembra, então, a diferença entre teoria e prática. Porque, na teoria, os retângulos de papel são iguais. Na prática, valem muito diferente. Em vez da assinatura do nosso ministro da Fazenda, que é meio velho até, ainda é o Henrique Meirelles. Teve algumas que foi o Luiz Guardia. Eu e o Luiz assinamos um monte de papéis. Nós éramos vice-presidentes juntos da Bolsa. Todo dia são dezenas de assinaturas. Dezenas, vai na mesa com um monte de coisa. Assina. Comunicado, pagamento, deliberações, memorandos. Minha assinatura é a dele. Assinamos muito. Na hora que ele vai sentar na cadeira de ministro da Fazenda, a assinatura dele vale muito mais que a minha. Já começa a fazer o dinheiro ter o seu valor. Então, na hora em que nós estamos na teoria, assinamos de brincadeira. Na hora da prática, que você vai lá no supermercado e entrega, ele sabe quanto vale aquilo. Se não fosse a assinatura do Luiz, fosse a assinatura do presidente do Banco Central Europeu, a nota valeria euro. Se fosse a assinatura do secretário do Tesouro americano, valeria dólar. O guardia vale reais. Teoria e prática. Eu pergunto para você, aquilo que você assina, aquilo que você faz, tem valor como isso aqui, ou tem valor como um papel que a gente assina aí todo dia? Qual a diferença entre teoria e prática para você? Vou dar alguns exemplos. Em teoria, não vou nem fazer essa pesquisa aqui, porque eu acho que todo mundo vai levantar a mão. Em teoria, todos nós queremos a paz mundial. Nós e todas as misses queremos a paz mundial. É bonito dizer isso. Então elas são treinadas, né? Com o seu desejo, a paz mundial. Eu nunca tinha pensado muito nisso. Agora talvez as misses da Venezuela estejam preocupadas mais um pouco com a paz do que antes. Esse é um desejo que não é um desejo. Quando você entra em guerra, quando o seu país está debaixo de crise, quando tem um exército destruindo as suas coisas, sua casa, se você voltasse para sua casa e tivesse um bombardeio na sua família e uma destruição no seu lar, como acontece em muitas partes do mundo, você está desejando a paz com força. Aqui é um desejo, assim. Gostaria que o mundo inteiro estivesse em paz. Muitas pessoas desejam que a fome acabe, que ninguém passe fome, que é uma injustiça, que é uma indignação, uma iniquidade, que gente tenha muito e gente tenha pouco. A primeira pessoa que falou isso, que eu ouvi assim falando, né? E eu fiquei pensando, falei, puxa, tem razão ela. Foi a Marina Silva. Uma reunião, num debate, estava lá, nós estávamos articulando aquele debate nos Estados Unidos. E ela falou, os Estados Unidos têm 5% da população mundial. Por volta de 350 milhões de americanos. Tem 20% da comida. Então, 5% das pessoas comem 20% de toda a comida do mundo. Se o mundo inteiro quiser ter o padrão Estados Unidos, vai faltar mundo. Não vai ter comida. Não vai ter recursos. Isso é comida. Tem combustível, produtos, petróleo, siderurgia. Isso é prática. Para alguém estar rico, tem que ter alguém pobre. Senão a conta não fecha. Então é muito fácil você falar justiça social, fome zero. Bom, você vai parar de comer o quê?
Você vai dar o quê? Você vai fazer o quê? Essa é a diferença entre teoria e prática. Desejos e realidades. A coisa fica mais complicada quando nós vamos ver o que a Bíblia fala disso. Eu queria ler aqui com vocês um texto, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E ele fala assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então o que esse texto está dizendo é o seguinte: você, eu, todos nós vamos comparecer diante de um tribunal. Não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive. Graças a Deus, nunca fui como réu. Mas já fui indiciado em coisas, tem que ir lá se defender. Já fui como testemunha. É um pouco diferente aqui no Brasil daquilo que a gente vê em filme americano lá. Mas o processo é esse. Tem um júri, tem um juiz, tem uma autoridade, variam aí os momentos, que vai decidir se está certo ou errado. Se você tem razão ou não tem. Se é fato aquilo que você está falando ou não é. E perante o tribunal, não vale o que você fala, vale o que você fez. E os advogados instruem: olha, só responda o que o juiz perguntar. Não fale muita coisa. Tudo tem que estar nos autos. Tem que estar lá dizendo, explicado, e ele vai julgar ali. E quando vai para uma segunda, terceira instância, então você não pode falar nada mesmo. Não pode nem acrescentar fatos novos. Ele só vai julgar se aquilo que foi feito foi bem feito ou não. Para revisar. Por quê? Porque valem fatos, não palavras. Todos vamos comparecer ante o tribunal de Cristo, para sermos avaliados por meio daquilo que fizermos por meio do corpo, o bem ou o mal. Então, sabe uma coisa? No céu não vai ter prova oral. Na escola, os mais antigos devem lembrar de prova oral. Hoje não sei nem se tem prova. Progressão continuada. O que é isso? Quer dizer que você continua progredindo em direção à ignorância, ao analfabetismo funcional. E ninguém fala nada. Eu passei por uma tensão dessas da prova oral. Eu fiz engenharia. E no 5º ano tinha uma matéria chamada Pontes. E como o nome diz, analisa a biografia do nosso ministro de Tecnologia. Não. Como o nome diz, fala de pontes. O professor era o Figueiredo Ferraz, um dos maiores engenheiros que o Brasil teve, o cara que construiu o MASP, o cara que construiu aquela abóbada do ginásio do Ibirapuera, um brilhante teórico e prático de engenharia, foi prefeito de São Paulo, era professor da Poli. Ele fazia questão de dar aula para a graduação, porque ele estava no nível já lá dos pós, mas ele queria manter contato com os alunos que estavam se formando. 5º ano é o último ano. E a matéria dele era terrível, porque tinha teoria e prática. Ele dava teoria, e os outros assessores davam a prática, que era você fazer o projeto de uma ponte. A prática, que era fazer o projeto, valia 7. A teoria valia 3. E você tinha que passar com 5. Então, era tão complicada a teoria que todo mundo ia mal. Mas tinha que se garantir no projeto para poder passar. Se fosse o máximo, dava 7. Se fosse mais ou menos 5, já dava para passar, mesmo tirando 0 na prova. E aquelas provas eram provas com consulta. Ele chegava, fazia as questões na lousa, punha o giz assim em cima da mesa e dizia: vocês têm 2 horas. Saía da sala,
Ficava ninguém. Então ela era com consulta, porque ninguém estava olhando. Todo mundo levava os seus livros, falava, e mesmo assim, quem tirava 3 estava de bom tamanho. Era um caos. Por que eu me lembro disso? Porque eu passei por um grande problema no dia da prova. Não vou entrar em detalhes aqui, mas tinha a ver com a igreja. Não fiz a prova teórica. Fui para a substitutiva. A substitutiva era oral. Nunca ninguém conhecido na época da Poli soube de alguém que tinha feito aquela prova oral. E eu fui. Na prova oral não pode colar. Eu nunca colei mesmo. Então, para mim já era difícil, porque eu ia ter que fazer a prova sem colar. Pelo meu valor. Já fui reprovado porque não colava. Mas aquele eu estudei. Eu estudei 1 semana para aquela prova. Estudei 1 semana. Entrei na sala, estava ele, e tinha um bando de gente atrás para ver. Você é louco, meu? Você vai fazer isso? Não tem jeito. Tinha a ver com a igreja. Aí eu fui lá, ele olhou para mim e falou, então é o senhor. Ele nem me conhecia, né? Pois é, professor. Falei, ok, vamos ver, vou colocar as questões. Fez como se fosse prova normal. Escreveu 4 questões na lousa. Pegou o giz, em vez de colocar na mesa, ele fez assim. Pode começar. Eu e ele na lousa. Aí eu olhei a primeira questão. Essas coisas a memória guardam, né? Porque eu não lembro de muita coisa da escola, mas as questões daquela prova eu lembro das 4. Eu não lembro das questões do vestibular da FUVEST, mas eu lembro da questão que eu errei na prova de física. Eu errei uma questão na prova de física, que valia meio ponto. Nunca mais esqueci. Ainda mais quando eu vejo o Edu, porque era questão de elétrica, que era o teorema do Edu. E de campo elétrico, D de distância e U de voltagem. Eu esqueci essa fórmula. Nunca mais eu vou esquecer essa fórmula, porque gravou. E naquele dia eu olhei a primeira questão e falei, essa aqui eu sei. E blá, 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 escrevi e tal, ele perguntou, respondi, fiz a questão. Chegou na segunda questão, falei, mais ou menos. Comecei a falar, escrevi e tal, ele começou a perguntar, eu fui me embananando, aí ele falou, como é que um aluno de 5º ano da escola politécnica não sabe isso? E foi lá e me deu uma aula do negócio lá, é isso aqui, meu amigo. Ok. Terceira questão, sabia menos ainda. Foi outra lavada. A quarta questão, que era linha elástica, eu não tinha ideia. Sabe quando você olha um negócio e fala, meu nome é Paulo. Teoria das cascas, que é justamente aquilo é bom. Não esqueci mais, eu não vou gastar o tempo aqui que eu não tenho, mas se você olhar a abóbada do Girão de Ibirapuera, é teoria das cascas, é uma superestrutura super fininha. Eu não sei se você já perguntou como aquilo fica de pé. Aquilo fica de pé exatamente porque a sua avó tinha aquela cestinha de guardar pão. Sabe quando você tem aquela cúpula que cobre o pãozinho? Aquela cúpula tem um buraco em cima. E aquele vão, aquele buraco, é o que dá resistência a todo aquele negócio. Porque todos os esforços se compensam ali na estrutura, e você pode botar pressão e não quebra. Se for inteiriça, ela quebra. Se tiver um buraco no meio, ela se sustenta. Legal, agora você pode ir para casa falando, já sei um negócio que eu não sabia. Mas eu não sabia também como é que explicava aquela questão. Tomei uma baita de uma bronca. Eu pensei, Aí ele olhou para mim e falou, você tem muito que aprender ainda. Essa classe de engenheiro, essa nova geração, tem que saber a teoria, tem que saber os fundamentos, tem que não sei o quê. Mas eu vou te dizer uma coisa.
Olha a sua coragem. Vou te dar 6. É a maior nota que eu já dei. Virou um histórico. Eu saí de lá assim, sabe? Eu conto essa história para dizer para você o seguinte: foi difícil, mas quando você comparecer diante do tribunal de Cristo, ele não vai perguntar, João 3,16, está escrito. Ele não vai perguntar isso. Ele vai perguntar, o que é justificação? Qual a sua definição de arrependimento? Você é arminiano, calvinista ou um heterozigoto? Não vai ser essa a pergunta. Qual que é a sua consideração dos porquês a sociedade funciona ou não funciona? Qual a razão da pobreza, da riqueza, da injustiça? Quem é culpado? O capitalismo, o socialismo? Não vai cair prova teórica. A pergunta vai ser prática. O que você fez? O que você fez com o seu tempo? O que você fez com o seu dinheiro? O que você fez com a sua condição? O que você retornou daquilo que eu dei? Eu te dei um talento. Você multiplicou? Vai devolver um ou gastou para você mesmo? E essa é uma questão prática. Super prática. E eu fiquei então pensando, o que nós podemos fazer por meio do corpo? O que você pode fazer por meio do corpo? E na Bíblia aqui surgiram 3 coisas que eu quero ler com vocês. A primeira delas é o que eu posso fazer com a minha boca. Eu estou aqui falando com a boca por meio do corpo. Romanos 10 fala o seguinte: vou ler a partir do versículo 8. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração crês que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Boca, coração, por meio do seu corpo. Você tem vergonha de dizer que é cristão? Você se omite na hora em que as coisas surgem e você tem que se posicionar e falar, eu não faço porque eu sou cristão. Nesse jantar com o presidente do Banco Central, tinha um diretor do banco. Meu amigo. Vivia pegando no meu pé porque eu não bebo. E essas festinhas, esse negócio de evento é bebida. E aí ele falou, Paulo, hoje você não vai escapar. Hoje você vai tomar um chopp. Na frente de todo mundo. E ó, fica preocupado não. Eu conheço a história de igreja. Já falei com o pastor. Você não vai para o inferno por causa desse choppinho. Então ele se expôs ali. Olhando para a cara dele, falei, o que eu faço agora? Autoridade, está todo mundo lá. E vou dizer para vocês, ele tem razão. Não é o chopp que você vai tomar que vai te levar para o inferno. Não é aquele conteúdo líquido que vai transformar a sua condenação em salvação ou vice-versa. Mas existe um princípio por trás. Um princípio. Aí eu olhei para a cadeira e falei assim, Milho, eu não bebo porque eu não quero. Você bebe porque você precisa. Eu tenho a condição de escolher se eu vou ou não vou beber. Você não tem. Você precisa beber toda a refeição. Essa é a nossa diferença. Dá aqui o seu chopp. Peguei dei um gole no chopp e falei, está satisfeito? Ficou um clima assim. Ô Paulo, calma, não leva mal. Ele ficou meio assim e falou, não, pô, tô brincando. Ele chama Paulinho, né? Brincando, Paulinho, tô brincando. Calma aí, não fica bravo não.
Mas passaram-se alguns meses e eu recebi uma ligação. Pastor, tudo bem? Quem está falando? Aqui é uma ovelha sua. Quem? Emílio. O que aconteceu? Paulinho, você tem razão. Eu sou um bêbado. Eu preciso de ajuda. Minha mulher está me abandonando. Eu não consigo me controlar. Eu preciso da sua ajuda. E com a tua boca confessares. Não tenha vergonha do que você é. Não tenha vergonha do que você crê. Não tenha medo de fazer o que é certo. Não desista porque tem um custo. Porque é por meio do corpo. Tem outro texto que também fala sobre o que você faz por meio do corpo. Com a sua mão. Isaías 58. Aqui nessa Bíblia, eu não tenho anotado. Na minha Bíblia de papel, esse texto está anotado e os que são aqui da igreja conhecem essa história. Esse texto falou muito comigo em setembro de 1998, onde a maioria dos batizandos não tinha nem nascido. Talvez, né? Alguns aí. Estávamos de férias no Chile. Deu tudo errado na programação lá de neve. Nós fomos para um hotel na capital, não tinha neve. Hotel recém-inaugurado. E do lado estava recém-inaugurado um shopping. Shopping Las Condes. O hotel era todo maravilhoso. Eu lembro que o Paulo André era pequenininho, tinha 8 anos. E o hotel tinha PlayStation. Ele não queria sair do quarto. E a Leni viu que tinha um shopping do lado. Você já sabe, né? Aí ela falou, vamos visitar o shopping? E eu pensei, eu tirei férias para ir no shopping? É uma coisa que eu detesto. É ir estacionar no shopping e ficar procurando vaga. Dando volta. Que não tem vaga. Para depois ficar olhando vitrine e entrar em preço. Detesto esse programa. Eu sei que as mulheres gostam. Glória a Deus, e o resultado é bom. Aí, dá para perceber aí, pendurado, vestido. Ok, tranquilo. Então vai com Deus, minha filha. Eu recebi uma vez um diagraminha assim, homem no shopping, ele entra e vai na loja e sai. Aí, mulher no shopping. Aí vê todas as lojas, todas as coisas. Eu não tenho esse estilo. Então eu falei, meu Leni, não vou no shopping não. Vou ficar aqui no quarto. Mas vamos junto, vamos junto. Eu falei, não, não vamos. E eu quero dizer aqui o disclaimer. Minha mulher não gasta, quem gasta sou eu. Ela só olha. Alimenta os olhos. Está feliz. Ela não gasta dinheiro. Eu vou comprar uma coisa, ela fala, não pode. Por quê? Né? Mas eu gostei, mas está caro. Mas, não. Já cansei de deixar coisa. No começo eu briguei, depois eu descobri que não valia a pena brigar, não. Por 2 razões. Porque se tem uma briga para casa, ela vai ficar chateada, eu vou ficar chateado. Segundo, porque ela tem razão. Meu gosto para comprar as coisas é horroroso, então o dela é bom. Ela achou bonito e barato, falei, legal. Ela me pergunta, você gostou? Eu falei, gostei, mas eu gostei mais do outro. Então o que você está perguntando? E rendo. Quer, gostou, leva. Funciona. Mas aquele dia eu falei, não quero, eu vou ficar aqui no quarto. Eu falei, também vou ficar. Eu falei, eu vou ler a Bíblia, você vai fazer compras. Eu sou espiritual e você não. Mas, tá bom. Ela foi, o shopping era do lado. Era na quadra do lado ali, no Chile, tranquilo, não tinha problema de segurança. Beleza. E eu sentei na cama, deitei na cama, falei, agora eu vou ler a palavra. E abri aqui em Isaías 58. E ele fala assim, versículo 5.
Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, vendo nu o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Vou falar do resto do texto, mas naquela hora quando eu li, que saltou para mim foi assim: não te escondas daquele que é da tua carne. Eu pensei, quem que é a minha carne? Somos uma só carne. E eu estou me escondendo dela. Falei, Paulo André, vamos para o shopping. Mas pai, vamos para o shopping. Aí fomos atrás lá, ali ele está no caminho, falei, perdão, estamos juntos, estamos de férias, vamos fazer tudo junto. Vou com você para o shopping. E não vou comprar nada. Não compramos nada. Mas lá no shopping tinha uma exposição do exército. Estavam lá os tanques no pátio, mísseis, com os soldados. O Paulo André foi todo camuflado, botaram roupa militar nele, ele achou o máximo aquilo. Lá em casa tem uma foto dele lá com o soldado chileno do lado, soldado Ortega. Estava lá, abraçado assim, com o chapéu em cima do Paulo André. Ele foi ótimo aquela programação. Foi ótima. Voltamos para o quarto felizes. Nós dormimos assim, oramos juntos, falando, Deus, obrigado por esse dia, obrigado por todas as coisas, obrigado por o Senhor cuida da gente, obrigado por ter feito boas escolhas. Eu deitei, dormi e sonhei. E o que eu sonhei foi uma resposta de oração da minha vida no trabalho, que é a história que eu não tenho tempo para contar. Mas aquele sonho me rendeu o maior bônus da minha história no banco. Um sonho naquela noite. Eu fico pensando se eu teria sonhado aquilo, se Deus teria falado comigo naquela noite, se eu estivesse no outro caminho e discutindo com a mulher porque você foi, me deixou, não foi, não foi. Prática, são ações que você faz. E aqui antes fala, nós estamos na campanha de jejum aqui na igreja. Não sei se vocês estão acompanhando, dá para baixar o aplicativo ainda. Nós vamos orar. Nós temos que orar. Agora, jejum que Deus quer, não é que você fique sem comer e passando fome, falando, olha, estou te provando que eu sou digno. Porque a fome não muda nada. O que a fome muda é a sua consciência de que precisa fazer alguma coisa. Porque toda vez que a sua barriga ficar lembrando, estou com fome, você vai lembrar, eu estou com um propósito. Você está mortificando a sua carne e elevando seu espírito para um propósito. E o que Deus espera de você é que você solte a ligadura da impiedade, desfaça a atadura do jugo, deixe livre os quebrantados, e que você reparta o teu pão com o faminto, recolha em casa os pobres, seja hospitaleiro, vendo nu, cubra, dá do seu. Nós temos aqui 2 bazares por ano. Doe alguma coisa, o que está sobrando na sua casa, para que alguém que não tem nada tenha. Faça algo, faça algo. E a última coisa aqui, estou aproveitando os 5 minutos que o Félix me comeu aqui. A última coisa que eu posso fazer é mergulhar. O que eu faço primeiro do corpo? Eu subo aquela escada e entro naquela piscina. É o meu corpo que está sendo submerso. E vai passar abaixo da cabeça. Já fiz muitos batismos, hoje eu vou ter que me molhar de novo. Em homenagem ao Mateus. Todos aí vão estar juntos lá na festa, né? Mas ele pediu, eu vou lá para a água também. Você vai batizar, a pessoa fala, pastor, não dá para ficar com o nariz para fora da água?
tenho medo. Tem gente que acha que vai morrer. Mas você vai morrer. Depois ressuscita. Lembro da dona Alba, minha sogra. Ela não tinha o maior medo de enfiar a cabeça debaixo d'água. Foi? Batismo é outra palavra grega que quer dizer imersão. Então nós acreditamos no literal da palavra. Imersão é colocar totalmente debaixo d'água. É o seu corpo que está dizendo, eu estou me batizando. Hoje é uma festa. Hoje tem um monte de gente batendo palma. Hoje vai ter muita alegria aqui. Mas já teve muito momento em que o cara fazer isso em público significava, estou dizendo para todos vocês, eu sou cristão, vou ser perseguido, vou ser discriminado, vou perder minha condição diante do Império Romano, vou ser enviado a uma arena de leões, mas eu estou aqui no rio público diante da cidade dizendo, eu sou cristão, vou me batizar. É um ato público que você faz com o seu corpo dizendo, eu morri para esse mundo, eu mudei de vida. Eu não vou fazer o que eu fazia antes. Este é um verdadeiro símbolo. E esse é o texto que eu quero terminar aqui. 1 Pedro 3, 21. E Pedro, que viveu tudo isso, que viu Jesus ser batizado, para se cumprir a justiça, que batizou o centurião, que ele não queria batizar, porque ele achava que não devia. Pedro escreveu aqui em 1 Pedro 3, 21, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Batismo. Vai lavar o corpo? Tomou banho, mas vai lavar a consciência. Alguma coisa vai mudar. Você precisa crer nessa figura, porque o que vai acontecer aqui é uma realidade espiritual, vai mudar o futuro dessas pessoas, vai zerar o placar. Eu quero dizer para vocês todos que estão na igreja aqui, muitos visitantes hoje, não é para você isso, você tem a oportunidade de trazer pessoas para esse batismo, você tem a oportunidade de usar o seu celular e trazer pessoas para esse batismo, você tem a chance de convidar um amigo seu, de falar para o seu Emílio, que você é cristão, sim, e que você tem condições de falar com ele por que você é cristão. Quer estudar a Bíblia? Vamos estudar a Bíblia junto. Vou te mandar um link. Ele abre e você começa a fazer o sal. Esses todos que se batizaram aqui passaram por esse processo. Você ouviu o testemunho agradecendo ao professor do sal, que deu o JEP. Você pode ser essa pessoa. Eu queria que você fosse lembrado na hora que um batizando falasse, eu estou aqui por causa de seu nome. Porque ele me convidou. Quem é o seu amigo? Quem é o seu próximo? Quem está junto com você que precisa disso? Não se esconda atrás de desculpas. Porque você vai ser cobrado por meio daquilo que você fez. E não das teorias que você vai falar. Ah, Deus, eu não batizei ninguém porque eu achava muito difícil usar um celular. Ah, não batizei ninguém porque eu não ia com a cara daquele assunto. Ah, não batizei ninguém porque eu tinha mais coisa para fazer. E o que mais tem que fazer do que obedecer a uma ordem? Eu convido você a procurar alguém, para que no próximo batismo você esteja nessa fita. Nós estamos celebrando aqui 23. Recorde. Glória a Deus. Pouco. Dá para ter mais. Nós somos 500. Se cada um falar com um, quantos batismos vai ter? Eu quero ter esse problema no próximo. Deus abençoe você.